Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Zero ao Dev. Nessa aula daremos início ao nosso próximo tópico, né? Onde nas aulas anteriores a gente aprendeu o que são algoritmos, como é o processo de compilação, interpretação, como que ocorre a comunicação entre nós desenvolvedores e o computador e como que ele consegue executar as ações que nós proporcionamos, né? Através do nosso algoritmo. E nessa aula em si, vamos dar início ao nosso conhecimento da linguagem C. Nessa aula em questão, eu vou passar para vocês como vai ser a trilha, como vai ser o nosso desenvolvimento nesse aprendizado da linguagem C. Então, nessa aula em questão, a gente não vai entrar ainda com a linguagem C, e sim verificar o que a gente vai aprender dessa linguagem, né? Para já deixar tudo esclarecido, todo o nosso ciclo de aprendizagem referente à linguagem. E para esse procedimento, né? Então, como eu coloco ali, a gente finalmente iniciou o processo de aprendizado de uma linguagem. Eu decidi quebrar o curso em etapas, porque assim fica mais claro, através de etapas, e a gente consegue aprender mais e mais. Então fica um pouquinho mais concreto o nosso aprendizado e a gente consegue falar sobre tópicos bem interessantes, dependendo do nível de aprendizado em relação à linguagem. Ou seja, primeiro a gente vai começar bem do básico, entendendo a linguagem, e depois a gente vai evoluindo no conceito até chegar em um momento onde a gente consegue prosseguir com o curso e aprender novas tecnologias, novos conceitos e evoluir nossa carreira de dev. E na primeira etapa, o que a gente vai tratar? A gente vai falar um pouco da estrutura da linguagem, eu vou demonstrar como funciona esse processo de compilação que a gente viu nas aulas passadas, mas agora na prática, gerando um executável em .exe através do algoritmo que a gente criou. A gente vai entender o que são variáveis, a importância de uma variável no nosso algoritmo, os tipos de dados que são referentes. Toda variável ela tem um tipo de dado e esse tipo de dado ele remete ao quanto de espaço eu vou precisar em memória, né, para executar o meu programa, para que aquela variável consiga gravar algum dado. Então ela precisa em espaço em memória, porque todo esse processo de execução é em memória, é ao vivo. E vamos aprender também os comandos de entrada e saída. Então a gente viu naquela figurinha a entrada, processamento e saída. Agora a gente vai entender na prática, a partir de um algoritmo, como que é feito o input de dados, como que o programa ou a linguagem ela processa esses dados e depois remete a uma saída, que de fato é a informação. E faremos exercícios para que consigamos entender tudo isso para darmos prosseguimento ao nosso aprendizado. Na segunda etapa, a gente vai falar sobre os operadores aritméticos, relacionais e lógicos, que são operadores que vão nos ajudar a fazer cálculos matemáticos, verificar se uma informação é igual, é diferente da outra, um valor é maior, menor, igual. Então esses operadores vão facilitar nessa etapa de conhecimento. E para aqueles que já conhecem programação, já viram esses operadores, e também embaixo tem a estrutura condicional, por que colocar a estrutura condicional nesse ponto, sendo que a estrutura condicional, em alguns momentos, ela é um pouco complexa? Por que colocar juntamente com os operadores? Porque quando a gente fala de operadores relacionais e operadores lógicos, eles estão totalmente ligados a essa estrutura, ou seja, eu utilizo esses operadores juntamente com uma estrutura condicional. Então é interessante a gente colocar ele aqui, porque em algum momento, para que eu consiga exemplificar os operadores lógicos e operadores relacionais, eu preciso utilizar uma estrutura condicional. Então por isso que ele vai entrar na nossa etapa 2. Porque senão eu teria que falar de estrutura condicional, mas ela automaticamente já remeteu aos operadores relacionais e lógicos. Então não faz sentido deixar separado esse tópico. No nível 3, aí a gente já começa a entrar num ponto bacana da linguagem, que a gente utiliza bastante, que são as estruturas de repetições, que são for, while, do while, os comandos break e continue, que eles nos ajudam a dar aquela válvula de escape na nossa estrutura de repetição, para dizer em qual momento a estrutura tem que parar esse ciclo. Então, esses comandos break e continue nos ajudam nesse ponto, e faremos exercícios para treinar, né, esses conceitos para evoluir mais e mais.
No nível 4, a gente já tem os vetores e matrizes, que quando você entender variável vai ficar muito mais fácil para entender esse conceito, que na verdade eu costumo dizer, quem assiste Dragon Ball Z, é um Super Saiyajin, nível 2, nível 3 e assim por diante. Então a gente tem a variável e os vetores e as matrizes a gente consegue amontoar vários dados em uma variável só. Então, não fiquem confusos, a gente vai trabalhar esse tópico no nível 4, então fiquem tranquilos e faremos exercícios para que esse conceito ele fique bem gravado e bem fixo na mente de vocês. No nível 5, a gente vai trabalhar com funções matemáticas, strings, e eu acabei esquecendo de colocar um tópico, que são as funções, porque as funções ela vai nos ajudar a distribuir as funções, ou seja, o que cada... vamos pensar num... Isso vai ficar mais fácil quando a gente trabalhar com código. A gente vai ter uma área que vai conter todos os nossos códigos. Então, a gente vai conseguir distribuir as funções e deixar o nosso código mais limpo a partir das funções. Ou seja, a função vai ser responsável por uma determinada ação, uma outra por outra e assim por diante. Então, dividir para conquistar. A gente sempre divide o nosso código em pedacinhos e a gente consegue reutilizá-lo em momentos do nosso código em vez de escrever tudo de novo. Então, isso é a importância de uma função e a gente vai aprender durante o curso. E string, funções matemáticas, aí a gente vai trabalhar com bibliotecas já desenvolvidas em C, que vai facilitar a nossa gestão e ficará muito mais prático. E com certeza faremos exercícios para treinar. E no último nível, nessa última etapa, eu vou falar bem pouco de ponteiros, porque esse não é o forte do nosso curso. O forte do nosso curso é a gente ganhar uma base boa de lógica e partir para uma nova tecnologia, partir para JavaScript, PHP, um novo conceito. Se a gente entrar em ponteiros, muito em ponteiros, a gente já tem que entrar fila, pilha, e aí começa a ficar um pouco mais complexo para você que está querendo ingressar na área de tecnologia e você vai começar a fugir. Então, a gente para com esse conceito de ponteiros, bem básico, e já entra com um novo tópico, com o que são os próprios tópicos que a gente já parte para o desenvolvimento web. Mas com a linguagem C, a gente para em ponteiros, e com esse conceito de ponteiros, né, a gente conseguiu abordar praticamente uma boa parte da linguagem, né? Ou seja, a gente aprendeu os comandos de entrada e saída, aprendeu o que são variáveis, tipo de dados, estruturas de repetição, condicional, vetores, matrizes, strings, e fomos por toda a linguagem. E o mais interessante, você vai sofrer nesse primeiro momento, no momento desse aprendizado, porém, quando entrarmos em PHP, JavaScript, todos esses conceitos eles já vão estar na sua mente e vai ficar muito mais fácil de você entender. Claro, cada linguagem tem a sua particularidade e pode ser que em algum momento mude um pouquinho. Mas o contexto lógico, a base, já está bem estruturada através da linguagem C. Então a gente fecha, chegamos ao fim dessa aula. Eu desejo uma boa viagem a todos no aprendizado da linguagem C. Vai ser um aprendizado bacana. Peço que vocês se esforcem, não desistam de aprender. É uma linguagem muito boa de aprendizado. Vai fortalecer cada vez mais sua lógica. Te espero na próxima aula. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa nossa jornada com seus amigos, com seus professores, para que outros possam entrar, participar com a gente. E qualquer dúvida, deixe nos comentários para que possamos tirar essa dúvida e você consiga percorrer toda essa jornada com 100% de eficiência. Até a próxima aula.